Verdade. Vale lembrar também que fazer uma crítica pontual à Polícia Federal ou uma ação não é uma crítica a toda a Polícia Federal e a todo o trabalho que está sendo feito. E fazer uma crítica pontual ao STF ou ministro X, Y, também não é uma crítica a todo o trabalho do Supremo, também não invalida o que foi feito antes daqui, né, Beto? Não, exatamente. Assim como a gente viu, acho que o caso do Vorcaro é exemplar. A gente viu bons jornalistas, como essas senhoras aqui que nos acompanham, que fizeram furos incríveis. Sim. A gente, infelizmente, viu que tem jornalista no fango do Vorcaro. A gente viu bons magistrados, maus magistrados, bons ministros, maus ministros, prefeitos, governadores, né? A gente viu o Fernando Haddad dizendo, eu não vou receber esse camarada. Outros convivendo, né, sendo amigos da vida dele. Então, assim, eu acho que é hora de separar o joio do trigo. O que me alertou nesse episódio é, infelizmente, uma PF que a gente queria... eu rompi uma lança aqui ao vivo no UOL, quando estive pela PF do Andrei, ao longo do julgamento do golpe, porque eu dizia, ufa, ficou para trás aquele circo, etc. A gente vai voltar com isso? É um passo atrás. O Vorcaro contaminou as instituições, a gente viu, por exemplo, como Gonê e André Mendonça estão se esfalfando agora, né? Um dizendo que o outro não atuou com devida... celeridade, o Gonê dizendo que a precipitação do Mendonça jogou nas costas do Mendonça a responsabilidade por ter tido um custodiado que veio a óbito, no caso o sicário da turma do Vorcaro. Então, assim, eu acho que isso tem que acabar. E só um último detalhe, eu queria também me solidarizar aí a mensagem que traz a Letícia. A gente não tem que entrar na questão íntima, mas efetivamente na Semana da Mulher, quando saem as mensagens pessoais do Vorcaro, que a gente vê, como se a turma fala, né, Lê, um boy lixo, quer dizer, mais uma vez o camarada que se permite mandar bom dia para um monte de mulher, sair festas com profissionais do sexo, enquanto fica em cima da lupa do passado da mulher, pressionando. Isso é uma coisa horrorosa, quer dizer, que só transforma esse personagem numa criatura mais deletéria. Porém, por mais deletério, a gente não quer tribunal do júri popular, a gente não quer linchamento, a gente quer Estado de Direito. Então, mesmo esse camarada que fez o que fez e tratava a esposa como tratava, não tem que aparecer na televisão sendo conduzido pela PF. Isso não estava acontecendo e isso voltar a acontecer é uma regressão institucional que a gente deveria repudiar. Letícia. Bom, só para completar que esse relacionamento era de fato bem tóxico, bem lembrado essa questão dele ficar falando dos ex dela, dos casos que ela teve, colocando lupa ali no relacionamento antigo dela, enfim. Mas que talvez também, uma coisa que eu tenho conversado nos últimos dias, que talvez o ministro Mendonça ele precise fazer um sinal para dentro da corte, porque a situação dele agora ficou complicada também junto aos pares, né? Então, a conduta da PF, que agora já está sendo apontada pelo colega Gilmar, né, como questionando a conduta da PF, a gente já está vendo muitas manifestações, principalmente de bastidores, sobre isso, e aí já tem um grupo dizendo, bom, será que o Mendonça não vai fazer então agora algum gesto, principalmente depois dessa exposição que a polícia acabou fazendo com essa troca de mensagens entre o Vorcaro e a ex-namorada dele. Então, existe essa expectativa de que pelo menos uma conversa interna ali na corte, que algum recado, que o ministro mande algum recado para a polícia. Tem uma ala do Supremo que está esperando isso tudo. E eu chamo atenção também para outro ponto que é, assim, além do silêncio do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, né? Porque a gente tem batido muito nessa tecla, nessa questão do Alexandre nos últimos dias, por tudo que veio à tona. Mas o ministro Dias Toffoli também está bem encrencado nessa história, né? Ao que tudo indica, porque a gente já viu uma série de reportagens trazendo à tona relação comercial entre o ministro e empresas do Vorcaro. Mas esse silêncio dos dois ministros, que sim, eles devem explicação, questionar a atitude de ministro, postura de ministro, não é questionar o Supremo e não é questionar a democracia, é questionar os atos deles porque eles não podem estar acima da lei. Mas também do presidente da Corte, que até agora não falou, não fez um posicionamento sobre isso, e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, também não se manifestou. Muito se fala também nos bastidores sobre o que seria uma relação do Alcolumbre com o Daniel Vorcaro. Até agora a gente não viu nenhuma menção explícita, como a gente viu no caso de outros políticos como Ciro Nogueira, mas tá todo mundo tão em silêncio e as pessoas esses homens públicos precisavam se explicar, Diego. Eles não podem, eles recebem, o salário deles é pago com o dinheiro do imposto do cidadão brasileiro. Eles precisam se explicar. Sim. E o Mendonça, Carla, nisso tudo?
Então, Diego, na verdade, eu acho, eu tenho a apuração, o Mendonça tem mantido contato frequente, digamos assim, né, com o presidente da corte, Edson Fachin, eles têm conversado, mas ainda não há uma sinalização por parte da presidência do Supremo Tribunal Federal de fazer alguma manifestação, como foi no caso do Toffoli. E aí, até juntando aqui uma apuração minha com o Matheus Coutinho, dando um spoiler do que a gente deve escrever amanhã, mas assim, o Fachin tende a aguardar, e a avaliação é que também no caso do Toffoli, existia uma questão ali para a Suprema Corte deliberar meio que, digamos, urgente, porque era o fato da relatoria, havia uma pressão muito pública para que ela fosse retirada do Toffoli, e aí por isso aquela grande reunião. Nesse momento, né, agora, segunda-feira, às 4h30 da tarde, a avaliação ali do entorno dos auxiliares do Fachin é que não há razões para que ele se manifeste neste momento, é melhor aguardar, tudo mais. E o Mendonça, por outro lado, do que eu tenho conversado com alguns auxiliares dele, ele tem dito que a condução dele nesse caso vai ser objetiva e responsável, que ele não quer ampliar a crise, mas que ele também não vai se melindrar por pressões. Então, o Mendonça, a gente fala aqui, né, costuma dizer que o Supremo Tribunal Federal são 11, atual com composição apenas 10 ilhas, né? São 10 ilhas que às vezes se unem ou não. O Mendonça, ele já está acostumado, digamos assim, a ser um pouco uma voz isolada. E é claro que uma voz isolada não vai fazer verão, mas é ele o relator da matéria. Então, ele não dá sinais de que a pressão interna vai fazer ele recuar, né? Ou ao menos parar alguma coisa ali. Mas é claro que a gente sabe que há uma força corporativista no Supremo também e que passa por esse posicionamento do Fachin, que até o momento é de ouvir, tentar falar, mas ainda está longe, segundo eu apurei ali, que acho que talvez case um pouquinho do que a Letícia estava vindo falando aí, por mais que tenham essas peças, e a Dani trouxe também um incômodo e etc., nesse momento ainda parece que está longe que o Fachin veja a necessidade de algo, né, uma manifestação mais coletiva do STF, como aconteceu naquela reunião, que aquele dia, né, de 3 reuniões de emergência ali com o Toffoli, porque chegou naquele momento em que não tinha mais como, o Toffoli estava muito desgastado. A questão é, como é que mais ainda está por vir, se a gente só viu 30%? Será que o desgaste ainda vai ser maior? Que horas que, né, isso vai acontecer? E aí talvez seja a hora do presidente da corte tomar uma atitude nesse sentido. Por enquanto, ele está Ô, Carla. deixando acontecer. Amanhã tem sessão e a gente sempre vê se nas manifestações deles ali eles soltam alguma coisa. Mas o Fachin costuma falar nesses momentos. Ele acho que nesse momento, né, posso falar isso, de repente apareceu uma nota, mas nesse momento não há esse indicativo de que o Supremo fará alguma coisa que mostre esse distanciamento do Mendonça dos demais ali, né? Enfim, vamos aguardar.